E eu acho que a situação é muito grave, né? Ontem a gente viu um ataque sem precedentes ao meio ambiente e aos povos originários. Uma combinação, não é um raio no céu azul. É uma agenda comandada pelo Lira, sem dúvida alguma, aqui na Câmara dos Deputados, em nome da bancada ruralista, que planeja um conjunto de medidas no sentido de enfraquecer o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, tirando atribuições da Marina Silva com a medida provisória 1154, o Ministério dos Povos Originários da Sônia Guajajara, tirando a demarcação dos povos indígenas dali, a volta do retrocesso do jabuti gigante, que foi a questão da devastação da Mata Atlântica na MP 1150, que tinha sido tirada no Senado e é devolvida de forma inconstitucional na Câmara dos Deputados, e, claro, a urgência do PL 490, que é um ataque sem precedentes na história recente aos povos originários. E, claro, tudo isso sem resistência do governo, que eu acho o mais grave no sentido de evidente que tem uma agenda comandada pelo Arthur Lira que é escandalosa e que quer transformar o Ministério do Lula e o conjunto das políticas ambientais e dos povos originários nas ações do Bolsonaro, que é esvaziar as medidas tão necessárias para conter a devastação que foi aprofundada nos anos do Bolsonaro na presidência da República e até um pedaço já iniciada no governo golpista do Temer. Agora, outra coisa é as formas de reação, né? Tanto internas quanto externas, né? Porque senão a agenda vai ser a agenda econômica de devastação que foi derrotada nas urnas. E o preço é um preço grande, porque tem a ver com o futuro do Brasil e o futuro do planeta, em certa medida. Quando nós falamos de aquecimento global, quando a gente fala da gravidade da situação em relação à devastação ambiental, são danos irreparáveis, né, que já vem sendo promovido ao longo dos últimos anos. Quando nós falamos de povos indígenas, nós estamos falando de crimes contra a humanidade, como nós vimos nos Yanomamis, e o PL 490, além da tese estapafúrdia do marco temporal, né, a partir de 1988, permite até exploração garimpeira em terras indígenas, além de um conjunto de retrocessos que podem rever terras demarcadas, né? E, ao mesmo tempo, um combo que esvazia os ministérios, que tem ministras como a Marina Silva, com reconhecida intervenção e luta ambientalista, e a Sônia Guajajara, indígena, lutadora, ativista, tira e esvazia as atribuições, sem luta, sem resistência, não é possível, gente. Mas então, deputada, quando fala, né, sem a resistência, é possível dizer com o apoio? Porque ontem foi celebrado pelo PT, o PT celebrou nas redes sociais essa aprovação. A gente teve o próprio líder do governo autorizando o voto, deixando as pessoas livres. Quer dizer, teve apoio do governo e quando você fala da falta de resistência, a gente tem, isso claro, o silêncio de Lula em relação a tudo isso, né? Exato. Eu acho assim, essa comemoração, um dia trágico, assim, sinceramente, né? Eu fiquei estupefata. E no caso da medida provisória, na votação na comissão mista, assim, o que aconteceu no PL 490 foi que o governo liberou a base do governo, né? Obviamente, o pessoal encaminhou não, o PT votou não, e alguns partidos ali da esquerda, né, do centro-esquerda da base do governo, mas é simbólico que o governo tenha liberado a sua base. Ou tem governo ou não tem governo, né, no sentido de que o símbolo público é muito ruim, inclusive para a luta interna, né? Inclusive para a luta interna, porque mostra, por um lado, que não era centralidade defender o Ministério do Meio Ambiente, no caso lá da comissão mista, e não era centralidade dizer que é um absurdo, a ruptura de qualquer acordo, como é que o Arthur Lira passa por cima do governo na Câmara dos Deputados, não é assim? Enfim, endureceu o tom, Fabiola, endureceu o tom, por isso que eu falei nas minhas redes sociais, e estou falando aqui com vocês, vocês agregaram esse tweet, eu acho que foi no Senado, aí depois Uhum. vocês me corrijam, né? Mas eu falei sem resistência nas minhas redes, que foi sem resistência, e não foi assim um ataque qualquer, foi um trator sobre nós ontem, não foi assim, uma coisa pequena, sabe, Sakamoto? É o que tu estava falando, daqui a pouco vão querer rever o quê? A legislação sobre trabalho escravo no Brasil? Que a agenda Há vai uma ser da bancada rural. decepção? É uma decepção com o governo até agora? Olha, eu acho que foi muito grave ontem, né? E acho que sim, é preciso enfrentar a agenda que o Arthur Lira quer comandar e fazer na Câmara dos Deputados. E acho que o fato de não ter resistência ontem é grave. Agora nós temos que organizar essa resistência, essa mobilização fora e cobrar, claro, né? No sentido de que o governo encabece também essa resistência, porque o PL 490 está marcado para terça que vem, né, Fabio?
E aí, bom, é isso, é o que tu fala, o Lula não vai se manifestar, como é que vai ficar o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Originários e o tema, que eu acho muito importante, desculpa se acabou de te interromper, da MP da Mata Atlântica, porque o que que acontece? Quando veio a MP, né, foi incluído, e eu combati muito aqui na Câmara dos Deputados, junto com o pessoal, que é um ataque sem precedentes à Mata Atlântica, o bioma mais devastado no Brasil, que tem essa legislação desde 2006 de proteção. O governo podia ter deixado caducar, incluir esse jabuti. O Senado tirou e foi devolvido. E aí, de novo, nós tivemos 66 votos. Aí a orientação do governo não foi nem liberar, foi manter o texto da Câmara e não batalhar para ficar o do Senado, com o argumento de que o Lula vai vetar. Bom, tem que fazer, né, e garantir que o Lula vete, mas igual, se o Lula veta, passa pelo Congresso Nacional. E aí o que adianta? O Lula veta e o Congresso Nacional depois derruba o veto e faz esse ataque sem precedentes, né, na Mata Atlântica. Fernanda, boa tarde, Takamoto aqui. Só para pedir sua avaliação, no meio desse caos, né, que se estabeleceu ontem, exatamente por conta de todas essas pautas, e é claramente todas essas pautas têm um DNA ruralista, né, todas elas têm um DNA ruralista, interesse dos ruralistas, nem todos os ruralistas estão no centrão, alguns estão na extrema-direita, mas teve o centrão e os ruralistas operando junto nesse processo. A reação do governo, né, nessa reação. Você acha que houve uma reação de capitulação, porque o governo percebeu, olha, não tenho maioria, é o que o Lira quer, vou fazer o jogo e baixar a cabeça? Houve uma falha de articulação política entre o Palácio do Planalto e os deputados? Ou ainda esse vai ser, na sua opinião, o nosso novo normal, uma vez que o governo não vai conseguir enfrentar as pautas dos ruralistas? Como é que você analisa o papel do governo nesse processo? Você acha que eles perceberam, putz, foi falha, foi erro, foi percepção de que eles são minoria mesmo? Olha, Sakamoto, primeiro eu vou começar pela última afirmação. Não pode ser o novo normal, né? E aí não pode ser o novo normal sob pena da gente voltar a uma agenda do Bolsonaro no meio ambiente, né? Porque é o que a bancada ruralista quer impor. Então, não pode ser o novo normal, porque senão, né, o preço do ponto de vista ambiental, dos povos originários, do aquecimento global, enfim, da defesa dos direitos dos trabalhadores, porque logo ali adiante eu acho importante esse registro, pode chegar no trabalho escravo, né? Na revogação de leis e proteção. Então, é um dano irreparável, ao mesmo tempo um retrocesso de tudo que nós lutamos para derrotar. E é óbvio que é preciso chamar o povo a se mobilizar, né? Agora, eu acho que mesmo que o governo tenha pensado, bom, não tem os votos, então vamos não parecer uma derrota do governo, tem temas que são princípios, né? E aí tem que ter uma posição firme, né, do governo para mostrar que essa não é a intenção nem a agenda do governo e enfrentar a agenda do Lira na Câmara dos Deputados, porque senão aí não tem governo, entende? Ainda mais em temas que são princípios, mesmo que o governo fizesse como fez no decreto do saneamento, que a imprensa noticiou por aí, o governo foi derrotado, etc., em relação ao decreto que o Lula tinha feito, revogando partes do marco do saneamento, né? Dando poder às agências públicas, o que era importante. Bom, o governo orientou não a votação, perdeu a votação e, bom, né, pelo menos não liberou a base, ou pior, orientou a votar com o texto do Senado, ou pior, comemorou uma medida provisória que esvazia dois ministérios importantíssimos, como parte de uma agenda de enfraquecer a agenda ambiental e o protagonismo dos povos originários, que tem o primeiro ministério, que foi super comemorado da história do Brasil, né, pelo APIB, pelos indígenas Brasil afora, e que está sendo desmontado, né, tirando a demarcação das terras indígenas. Bom, né, aí é um problema de resistência, enfrentamento, luta, de fora para dentro, inclusive, mas é preciso fazer, porque senão, e de articulação não tenho dúvida, mas inclusive uma pressão de fora para dentro para que a gente reverta essas agendas. Eu estou muito preocupada agora com o PL 490, gente. Vocês viram o tamanho da votação. Está marcado para terça que vem, o 490, o marco temporal. É um ataque sem precedentes, está rolado vários projetos. Permite garimpo em terras indígenas, permite não ter mais demarcação, né? Porque a princípio parece que os indígenas não estão aqui há séculos, né? E coloca como marco temporal 1988, inclusive abre a possibilidade para rediscutir terras já demarcadas a partir de uma lógica que é uma lógica
da ganância, enfim, da ganância da bancada ruralista e do desrespeito aos povos originários.